Livre-se desses pensamentos e você não terá vida miserável. É tempo de aprender a falar vida e não morte. De prestar contas pelas suas palavras. É tempo de sair da dívida. Para que você não seja um escravo dela a vida inteira. Está na hora de termos um estilo de vida saudável, cuidarmos do tempo, porque Deus habita em você. É hora de sermos mais disciplinados. É hora de sermos mais disciplinados. É hora de sermos mais disciplinados. Está na hora de sermos mais disciplinados. Ou esse é um recorde. Está na hora de fazermos alguma coisa quanto ao estresse nas nossas vidas. Você não é um fazedor humano. Você é um ser humano. Precisa aprender a ser, relaxar e descansar. E dizer não para aquilo que Deus está dizendo não. Assim como dizer sim para aquilo que Deus está dizendo sim. Muitas pessoas estão estressadas hoje. E estresse causa doenças e enfermidades e cansaço. E deixa as pessoas chatas e difíceis de lidar. Você é a única pessoa que pode fazer algo por sua agenda. Você é quem faz e é o único que pode mudá-la. Não é? Eu não queria ter tudo isso para fazer. Então, bem, pense no que você realmente deveria estar fazendo e se livre das outras coisas. É espantoso quantas coisas que nós poderíamos cortar de nossas agendas se nos livrássemos das coisas que não estão produzindo frutos. Deus não nos chamou para estarmos ocupados, mas para frutificarmos. Leve a sério a sua vida de oração, leve a sério o seu ofertar. Leve a sério o seu compromisso de ter uma boa atitude. Agora, se você realmente levar a sério a sua caminhada com Deus, eu acho que isso é algo bom para se falar, porque tem muitas pessoas que não levam isso a sério. Tem uma grande possibilidade de que muitos de vocês são mais sérios do que outras pessoas, porque muitos aqui tiraram férias para estarem aqui hoje e, geralmente, quando você chega a esse ponto, você está levando a sério. Mas também existem milhões de pessoas assistindo pela TV. Algumas que têm um ótimo relacionamento com Deus, outras que não têm nenhum relacionamento com Deus. E várias pessoas estão em fases diferentes da caminhada. Eu fui cristã por muitos anos, eu ia à igreja todos os domingos, mas vou te dizer, eu não levava a sério a minha caminhada com Deus. Eu ia à igreja. Isso não impressionará a Deus quando você estiver diante dele. Para prestar conta pela sua vida, o que você fez com a sua vida? Frequentei uma igreja. Isso não te torna espiritual. Podemos ir à igreja e não prestarmos atenção? E às vezes não deveríamos prestar atenção mesmo ao que dizem. Em alguns lugares, sabe? Quando você vai numa igreja, precisa se certificar de estar indo num lugar onde haja vida, onde haja crescimento, onde seja empolgante. Você não pode esperar até chegar lá e lamentar quando o culto acabar. Você tem que estar apto a dizer, minha vida está mudando, estou crescendo, eu não sou a mesma pessoa. A palavra que está sendo pregada para você deveria te confrontar e te convencer, deveria te encorajar e te edificar. Mas se você só ouve coisas que te faz sentir bem, você não poderá crescer. Nós precisamos de uma sobremesa de vez em quando, nós gostamos disso, mas precisamos comer as outras coisas que nos manterá vivos. Por isso servimos bastante carne e vegetais aqui. Nós precisamos levar a sério a nossa caminhada com Deus. Hoje eu quero falar sobre o obstáculo número 1 para nós sermos abençoados. É uma coisa muito simples, é a desobediência. Todos nós precisamos de uma boa mensagem de vez em quando sobre obediência a Deus. Existem duas formas de olharmos a obediência, coisas que a palavra diz como não cometerás adultério. Isso é para todo mundo. Não roubarás, não mentirás. Não cobiçarás, não terá inveja daquilo que as outras pessoas têm. Existem muitas coisas diferentes aqui que são para todo mundo, mas também existe essa questão de obediência ou desobediência que Deus trata conosco individualmente a respeito de coisas individuais e específicas em nós. Existem tantas coisas que nós precisamos ouvir de Deus, que não está escrito aqui na palavra.
Nós precisamos ouvir de Deus a respeito das coisas. Deus está sempre nos convencendo das coisas e tentando firmar os nossos pés no meio do fogo. Mas algumas vezes temos um ouvido seletivo, só ouvimos aquilo que queremos ouvir. Amém? Eu gostaria de começar nesta manhã lendo Josué capítulo 1, verso 1. Na verdade, começarei lendo o verso 3, Josué 1, 3. Deus fez uma promessa para Josué, ele fez promessas para nós, mas suas promessas demandam algumas condições. Sabia disso? A conclusão é que Deus quer o nosso crescimento. Nós temos uma herança, mas enquanto formos cristãos bebês, que andam na carne. Na verdade, Paulo disse, eu poderia alimentá-los com carne, mas preciso alimentá-los com leite, porque vocês são bebês e não pessoas maduras. Então a amplificada diz ainda incapazes de falar. Obviamente que eles podiam falar o que Paulo está dizendo, que eles não falavam direito. Eles murmuravam, reclamavam, julgavam, criticavam. Eles estavam falando muitas coisas que não estavam lhes ajudando espiritualmente. Obedecer a Deus com as suas palavras é um desafio que leva a vida inteira. Receber convicção de Deus, você não precisa falar nisso, então está disposto a fechar a boca. Ou voltar e se desculpar com alguém porque você falou uma coisa errada. Existem tantas áreas de nossas vidas que temos que prestar atenção a Deus. Verso 3 diz, todo lugar que colocares a planta dos vossos pés, eu vos tenho dado como prometi a Moisés. Então, basicamente o que ele estava dizendo para Josué era, tudo o que eu falei para Moisés que daria para os israelitas, está disponível para você. Cada promessa da palavra de Deus está disponível para você. Todas as promessas. A sabedoria, força, alegria, paz, justiça, a criatividade, a prosperidade, boa saúde, longevidade, favor, bons amigos, bons relacionamentos, ouvir a Deus, ser guiado pelo Espírito Santo, uma vida completamente abençoada e maravilhosa para você. Outro dia de manhã eu acordei e a primeira coisa que eu pensei foi, eu amo a minha vida. Agora, alguém pode ter pensado, bem, se eu tivesse a vida que você tem, né? Mas veja, você sabe muito pouco sobre minha vida. Você só conhece essa parte aqui, ó. Agora você sabe de algumas coisas de mim, porque eu compartilho com você. Provavelmente você sabe coisas que eu até já me esqueci. Mas na verdade você não sabe o que se requer para eu estar aqui. Você vê essa parte e pensa assim, sabe, eu também queria ter essa boa vida. Tem muitas outras coisas envolvidas nessa outra parte. Muitas grandes responsabilidades que poderiam matá-lo se você não souber receber a ajuda de Deus. Por muitos anos no meu ministério, eu não acordava pela manhã dizendo, eu amo a minha vida. E hoje em dia, quando eu acordo, eu fico pensando em como eu acordava antigamente. Sabe de uma coisa? Essa é uma vitória. Isso é um rompimento. Porque agora eu não tenho que acordar e lutar o dia inteirinho, tentando passar pelo dia, desejando que ele nunca mais volte. E eu fazia tudo o que eu podia, e eu tentava controlar a mim mesma. Mas sabe, isso requer tempo. A carne tem que morrer. O pecado não vai morrer, nós temos que morrer para o pecado. A tentação não vai embora, nós vamos passar por muitas tentações aqui, gente. Não fique desencorajado consigo mesmo se você ainda não chegou, mas continue fazendo progresso. Mesmo quando digo que acordo, meu primeiro pensamento é, eu amo a minha vida, não quer dizer que eu já cheguei lá, porque pode ter um dia na semana que vem que eu não amarei tanto. Paulo disse, morro diariamente. Para ser honesta com você, igreja, nós precisamos reconhecer aqui, crescer e se tornar um cristão maduro não é uma coisa fácil, mas o poder de Deus nos está disponível e essa é a única forma de você prosseguir. Você não pode fazer mais nada, porque ou você prossegue com Deus e faz tudo o que for necessário, ou permanece preso a sua vida inteira dando voltas ao redor da mesma montanha estúpida. As promessas de Deus estão disponíveis para todos.
Qualquer um, a Bíblia diz, qualquer um que o quê? Não somente qualquer um que crê que essas promessas são para ele, mas qualquer um que fizer o que Deus mandar fazer, gente. A obediência é a chave para a vitória na sua vida. Não tem nada que o diabo possa fazer para reter as bênçãos e o poder que Deus deseja liberar em sua vida quando você é extremamente radical na sua obediência a Deus. Quando Deus me chamou para fazer isso, eu perdi todos os amigos que eu tinha. Acha que eu não fui tentada a me comprometer, meus queridos? Mas eu tinha uma decisão a fazer. No decorrer do caminho, você precisa tomar decisões. As pessoas pensavam que eu estava louca, porque do meio que eu vinha, as mulheres não faziam isso aqui. Eu não sabia que eu não podia fazer, até que as pessoas começaram a me falar, então eu já estava meio confuso, porque eu já estava fazendo isso, então... Bem, sabe, você não pode fazer isso, você é mulher. Eu disse para Deus, eu não posso fazer isso, eu sou uma mulher. Ele disse, você acha que eu não sei o seu sexo, Joyce? Afinal, aquilo não fazia sentido, e eu vou ser bem direta aqui, sabe? Veja, não foi um homem que foi ao túmulo naquele domingo pela manhã. Não foi um homem que lavou os pés de Jesus com suas lágrimas e secou com seus cabelos. Maria chegou lá bem cedinho. E o anjo lhe apareceu porque o túmulo estava vazio e lhe disse, agora vá e fale para os meus discípulos que ele ressuscitou. Eu não entendo como alguém pode ler isso e falar que as mulheres não deveriam pregar. Paulo realmente disse algumas coisas que são meio difíceis de se entender, mas você precisa lê-las no contexto da cultura que ele estava vivendo e o que estava acontecendo nos primeiros anos no tempo de Paulo. Está na hora das mulheres se respeitarem e serem as pessoas que Deus as criou para serem. Eva não foi tirada da sola do pé de Adão, ela foi tirada do seu lado. Isso não quer dizer que devemos ter uma atitude orgulhosa e por isso agimos de forma errada. Existem algumas linhas de submissão traçadas na Bíblia, meus irmãos, para que as famílias tenham ordem, mas as mulheres têm sido maltratadas e humilhadas por muito tempo. E então, espero que Deus me permita trazer um entendimento sobre isso no tempo certo. Quando Deus me chamou para fazer isso, eu perdi os meus amigos e nós ficamos deslocados na família. E isso é muito difícil por muitos anos. E as pessoas não queriam se relacionar comigo porque eu estava fazendo algo radical. Eu tinha sido batizado pelo Espírito Santo e eu acreditava nos dons do Espírito Santo, acreditava em posição de mãos para a cura, falar em línguas, e foi assim que eu me tornei como... Mas eu estava muito feliz. Eu sentia a presença de Deus, eu estava começando a ver as mudanças. Eu não estava mais vivendo miseravelmente a semana inteira, acordando no domingo dizendo, é desse jeito que vamos à igreja, é desse jeito que vamos à igreja, é desse jeito que vamos à igreja no domingo pela manhã, desse jeito que voltamos para casa, é desse jeito que voltamos para casa, é desse jeito que voltamos para casa e agimos como idiotas a semana inteira. Gente, eu levei a sério a minha caminhada com Deus e o diabo ficou com raiva e ele se levantou contra mim com tudo que ele podia levantar-se. E uma das coisas que o diabo usará contra você é a rejeição das pessoas que você ama. A Bíblia diz, todo lugar que pisares a sola do vosso pé, eu tenho dado como herança a vocês. As promessas que Deus já comprou pelo sangue de Jesus e que estão guardadas para você fazem parte do que a Bíblia chama de terra prometida.
Mas você tem que tomá-las. Todo lugar que pisares a planta dos vossos pés é vosso. Isso significa tirar terreno do diabo. Isso significa conquistar áreas que ele roubou de você. Significa entrar em novos níveis de obediência. Significa fazer o que não é confortável para a sua carne. Significa fazer o que não é muito popular. Se alguém aqui quiser obedecer a Deus, presta atenção no que eu vou te dizer. Eu já estou dizendo isso há 2 anos e acredito que essa seja uma das palavras mais importantes que Deus já me deu. Se alguém quiser ter progresso em Deus, precisa aprender a fazer o que é certo, mesmo quando ainda sente que isso está errado. Se você puder guardar só isso, quando você começa a obedecer a Deus, a sua carne não te acompanha. Que maravilha! A sua carne vai espernear um pouquinho, mas se você estiver alimentando o seu espírito diligentemente com a palavra de Deus, se você for fraco espiritualmente, nunca vencerá a carne. Mas se você se alimentar regularmente com a palavra de Deus e com uma comunhão com Deus, não importará o que a carne tente fazer, o seu espírito será muito mais forte do que a sua carne. E o diabo jamais poderá controlar você. Abre em 1 Pedro 4. Eu me lembro da primeira vez que li esses versos que vou compartilhar com você. Eu pensei, meu Deus. Porque eu estava passando por muitas coisas e não estava sendo fácil. Eu estava tentando aprender a ser uma esposa submissa, tentando aprender a manter a boca fechada quando eu queria discutir com as pessoas, sabe? Eu estava tentando aprender a não reclamar quando não gostava do que estava acontecendo. Vamos, quantos estão me entendendo hoje? Eu acho que algumas vezes nós nos concentramos demais no qual será o chamado para a minha vida. Será que eu vou para a África ou para a Índia? Será que vou abrir uma livraria cristã? Ou o que será que eu faço? A primeira coisa a fazer é consertar a sua vida com Deus. Ter uma boa atitude, uma mentalidade boa, colocar sua boca nos eixos, começar a obedecer a Deus. E você não precisará vagar por aí tentando descobrir qual é o seu chamado. Deus deixará claro para você. Nem todo mundo gostou disso, mas tudo bem. Quer saber? Algumas pessoas são chamadas para servir a Deus com alegria. Simplesmente se infiltrar no meio do mundo e viver a sua vida. Nem todo mundo precisa ter um púlpito. A maioria das pessoas necessitadas de ajuda estão nos mercados, estão nas empresas de informática e nos supermercados. E elas estão em todos os lugares que você precisa estar. As pessoas assim como eu são para treinar você para ir para o trabalho lá fora no mundo. Todo mundo deseja um púlpito e estar aqui numa plataforma. 1 Pedro 4, 1, 2. Então, porque Cristo sofreu na carne por nós e por vocês, arme-se com o mesmo pensamento e propósito, pacientemente sofre e não fale em agradar a Deus. Nossa, gente, ele diz que tem uma nova mentalidade todos os dias. Eu prefiro sofrer a desagradar a Deus. Repita isso, eu prefiro sofrer do que desagradar a Deus. Quando a Bíblia fala do sofrimento de Jesus na carne, está falando da crucificação, mas eu acho que está falando de outras coisas também, sabe? O que ele passou no jardim do Getsêmani, a Bíblia diz que o tormento mental e a angústia que ele passou enquanto ele estava sendo tentado a tomar a decisão certa ali, foi tão forte que ele começou a suar gotas de sangue. Ele estava num momento de decisão. Eu continuo e faço a vontade de Deus, eu quero fazer a vontade de Deus, mas isso me fere tanto, eu não sei se eu posso fazer a vontade de Deus. Oh Pai, se puder, afasta de mim esse cálice. No entanto, faça a tua vontade, não a minha. Mas ele continuou orando. Foi uma batalha tão intensa na sua mente e nas suas emoções, que ele suava sangue.